Como surgiu o universo? Deus ou Big Bang? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje vamos falar sobre a origem do universo. Recentemente, um dos canais mais populares do YouTube publicou um vídeo apresentando a teoria do Big Bang como sendo a melhor explicação para a origem do universo. Mas será que as evidências apontadas no vídeo são boas o suficiente para acreditarmos nessa teoria? E qual a implicância dessa teoria científica para a religião? Se o Big Bang de fato aconteceu, será que ele exclui qualquer possibilidade para a existência de Deus? Antes de tudo, nós precisamos entender como surgiu e no que consiste a teoria do Big Bang. Algo que iremos explicar de forma bem resumida, mas que depois você também pode assistir a ótima explicação feita no vídeo que mencionamos. O link está na descrição. A teoria geral da relatividade de Albert Einstein teve um papel fundamental para o surgimento da teoria do Big Bang e, consequentemente, para o fim da ideia de que o universo seja algo estático e eterno. Não é muito fácil entender a teoria de Einstein, mas o que podemos extrair dela é que existe uma correlação entre tempo, espaço e matéria. Ou seja, um não existe sem o outro e um afeta diretamente o outro. Porém, segundo a história, não foi Einstein quem desenvolveu a teoria do Big Bang, pois quando ele começou a aplicar a sua teoria ao universo, em 1917, ele percebeu que ela contrariava a sua própria cosmovisão. Por essa razão, ele adicionou um novo termo às suas equações para permitir que elas se adequassem a um universo estático. Anos depois, o matemático russo Alexander Friedmann e o astrônomo belga Georges Lemaitre descobriram, com base nas equações de Einstein, que a teoria geral da relatividade exigia que o universo estivesse em expansão. Já em 1929, o astrônomo americano Edwin Hubble, através de observações feitas em seu telescópio, comprovou que as galáxias estavam se afastando de nós em velocidades absurdas. Tudo isso levou à óbvia conclusão de que o universo teve um começo. Afinal, se o universo está se expandindo com o passar do tempo, significa que um dia ele esteve contraído e concentrado em um único ponto inicial. E a explosão desse ponto inicial ficou conhecida como Big Bang. Mas afinal, o que ensina a teoria do Big Bang? Quando se fala que o universo está se expandindo, não significa que as galáxias estão se movendo para um espaço vazio pré-existente, mas que elas estão se afastando umas das outras à medida que o espaço se expande. O mesmo entendimento se aplica ao Big Bang. Não se trata de uma explosão de uma esfera superdensa de matéria em um ponto específico do universo, mas sim o surgimento do próprio universo que se expandiu a partir do nada. E nada não é um espaço vazio, nada é nada. O Big Bang é a origem do tempo, do espaço e da matéria. Hoje, diante das descobertas mais recentes da ciência, a teoria do Big Bang é de longe a mais bem aceita pelos cientistas para explicar a origem do universo. Contudo, foi preciso tempo, evidências de observação e verificação cuidadosa das previsões feitas pelo modelo do Big Bang para convencer a comunidade científica a aceitar a ideia de que o universo de fato teve uma origem. Porém, mesmo que a teoria do Big Bang venha a ser descartada no futuro, o que é altamente improvável, existem outras duas fortes evidências de que o universo não pode ser eterno. A primeira é que o universo consome energia e ele possui uma quantidade limitada dessa energia. Ou seja, já estaria sem ela se estivesse funcionando a um tempo infinitamente distante. E a segunda é que não é possível haver uma quantidade infinita de dias no passado. Se assim fosse, o dia de hoje jamais teria chegado. Mas a pergunta é, por que os cientistas sempre foram relutantes em aceitar que o universo teve um começo? A resposta é simples: as implicações dessa teoria. Existem apenas duas possibilidades para qualquer coisa que exista. Ou essa coisa sempre existiu e, portanto, não possui uma causa, ou ela teve um início e foi causada por alguma outra coisa. Qualquer pessoa que esteja sinceramente buscando a verdade jamais questionará duas premissas: a de que nada vem do nada e a de que tudo que veio a existir possui uma causa. Essa é a lei da causalidade, que é um princípio fundamental da ciência. Se o universo teve um começo, significa que teve uma causa. Uma vez que a evidência mostra que o tempo, o espaço e a matéria foram criados no Big Bang, a mais provável conclusão científica é que o universo foi causado por algo externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Entender essa questão é fundamental. Se o que causou o universo transcende o tempo, é algo eterno. Se transcende o espaço, é infinito.
Se transcende a matéria, é espiritual. Ou seja, algo eterno, infinito e espiritual criou o universo. Enquanto muitos pensam que a teoria do Big Bang exclui a possibilidade da existência de Deus, na verdade ela faz exatamente o contrário. O Big Bang não só coloca a existência de Deus como a única possibilidade plausível para a origem do universo, como também aponta para o Deus bíblico. Isso acontece porque, além de eterno, infinito e espiritual, existem mais 4 conclusões óbvias. A primeira delas é que se trata de um Deus único. Afinal, somente um Deus único pode ser infinito. Se houvessem outros deuses, nenhum deles seria infinito, pois um terminaria aonde começasse o outro. A segunda é que, se Deus causou um universo gigantesco do nada, significa que ele é imensamente poderoso. A terceira é que, pelo fato de ter planejado e criado o universo com incrível precisão, trata-se de um ser extremamente inteligente. E por último, se um Deus eterno, que existe fora do tempo, criou algo há um determinado tempo atrás, significa que ele decidiu fazer isso. Ou seja, trata-se de um ser pessoal. É óbvio que não podemos explicar ou adaptar Deus à luz das evidências científicas, mas podemos demonstrar como essas evidências testificam a forma como o próprio Deus se revelou através da Bíblia. A verdade é que só aceitamos a existência de Deus pela fé. Porém, não é uma fé cega, mas baseada em provas. E as provas se acham primeiramente nas Escrituras, como palavra de Deus inspirada, e de forma secundária na revelação natural através daquilo que Ele mesmo criou. Porém, dependemos totalmente de Deus para remover a cegueira e a irracionalidade provocada pelo pecado. Somente assim teremos a possibilidade de avaliar corretamente as evidências, crer no que dizem as Escrituras e ter a fé salvadora em Jesus Cristo. A descrição bíblica da criação encontrada no livro de Gênesis não só declara que Deus criou os céus e a terra a partir do nada, como também demonstra que Ele projetou o nosso universo de forma absolutamente precisa para que eu e você vivêssemos aqui. Nós só existimos porque Deus existe. Vai na Bíblia, fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, seu comentário e se inscreve no canal para ser notificado quando o próximo vídeo for publicado. Fica na paz e até a próxima.